Você já sentiu que, mesmo fazendo tudo certo, algo dentro de você parece estar sabotando sua própria paz? Já teve aquela sensação de que, por mais que se esforce, a vida não flui, como se existisse uma força invisível puxando você para trás? Esse é o tipo de sofrimento que muitas pessoas carregam em silêncio, sem saber que estão sendo vítimas da autossabotagem. Mas o que talvez você ainda não saiba é que o budismo, com sua sabedoria milenar, tem respostas claras e profundas para esse tipo de conflito. Neste vídeo, você vai entender como a mente pode se tornar inimiga de si mesma e como transformar esse padrão de bloqueio interno. Antes de mergulhar nesse conteúdo transformador, aproveita para se inscrever aqui no Caminho da Mente Próspera. Se você quer vencer a luta silenciosa contra seus pensamentos limitantes, esse é o lugar certo. Aqui, a gente aprende juntos como evoluir com leveza, clareza e verdade. E agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode acender uma luz onde hoje só existe confusão. A autossabotagem é sorrateira, ela não grita, ela sussurra. Ela não chega com estardalhaço, mas se instala em pequenas escolhas, decisões adiadas, oportunidades recusadas, palavras que você não disse, atitudes que você não teve coragem de tomar. E o mais impressionante é que muitas dessas escolhas não nascem do medo real, mas de padrões profundos e inconscientes que foram alimentados ao longo da vida. No budismo, isso é chamado de kleshas. Aflições mentais que obscurecem a clareza da mente e impedem o ser humano de enxergar a própria essência. Entre essas aflições estão a dúvida constante, a aversão, o apego descontrolado e a ignorância sobre a natureza da realidade. Quando a mente está dominada por esses venenos internos, ela se comporta como um espelho embaçado. Você não consegue se ver com nitidez, não reconhece o seu valor, não compreende o seu potencial. E é justamente nesse estado que a autossabotagem floresce, quando você começa a acreditar que não merece, que não é capaz, que não está pronto, mesmo quando tudo está diante de você, esperando por uma escolha corajosa. Existe um momento no caminho espiritual em que a maior batalha não é contra o mundo exterior, mas contra as vozes internas que ecam sem parar. Essas vozes foram construídas com base em experiências, traumas, rejeições e interpretações distorcidas da realidade. O budismo nos convida a observar esses pensamentos sem resistência, sem julgamento e sem apego. Porque o problema não é pensar, o problema é se identificar com cada pensamento como se ele fosse uma verdade absoluta. Quando você se vê dizendo, eu sou ansioso, eu sou fraco, eu não consigo, está cristalizando uma imagem de si mesmo baseada no medo e na dor. E essa identidade construída pelo sofrimento se torna um cárcere invisível, uma prisão que ninguém vê, mas que aprisiona sua criatividade, sua força, sua fé. Por isso, a prática do silêncio no budismo não é ausência de som, é presença diante da mente barulhenta, é estar ali, de frente para seus próprios fantasmas, e aprender a escutá-los sem se deixar dominar. Essa é a verdadeira coragem, não fugir de si, mas se encarar com compaixão. A mente próspera, segundo os ensinamentos espirituais, não é aquela que pensa positivo o tempo inteiro, mas aquela que observa os pensamentos com lucidez. E a autossabotagem só existe quando a mente está operando no modo automático, repetindo padrões antigos sem questionamento. Uma das ferramentas mais poderosas que o budismo oferece para quebrar esse ciclo é a atenção plena, o estado de presença total no aqui e agora. Quando você está presente, percebe quando está se desvalorizando, nota quando está prestes a repetir um padrão destrutivo, enxerga quando está prestes a recusar uma oportunidade por medo disfarçado de prudência. A atenção plena cria um espaço entre o impulso e a ação, e é nesse espaço que mora a liberdade. Quando você treina sua mente para habitar o presente, você se torna capaz de escolher de novo. E ao escolher de novo, você começa a escrever uma nova história, que não é baseada em autossabotagem, mas em autocompaixão, sabedoria e força interior. A mudança começa quando você diz, eu percebo o padrão, mas eu escolho diferente. Metáforas são portas para o entendimento profundo. Imagine que sua mente é um jardim. Se você não cuida dele, se não arranca as ervas daninhas, se não rega as sementes certas, as plantas venenosas tomam conta. A autossabotagem são essas ervas daninhas.
Elas surgem devagar, se espalham pelo solo, sufocam as flores, bloqueiam a luz. Agora, pense que cada vez que você medita, você está arrancando uma dessas ervas. Cada vez que você se perdoa por um erro antigo, você está adubando o solo. Cada vez que você afirma uma nova verdade sobre si, você planta uma nova flor. No budismo, essa metáfora é vivida através da prática do nobre caminho óctuplo, um conjunto de 8 atitudes e disciplinas que nutrem a mente e o coração. Caminhar por esse caminho não significa ser perfeito, mas estar disposto a cultivar sabedoria, conduta ética e presença consciente. E quanto mais você caminha, menos espaço há para autossabotagem, porque você começa a perceber que não é seu inimigo, mas seu próprio guia. Você deixa de lutar contra si e passa a caminhar consigo. Se você chegou até aqui, talvez esteja reconhecendo que a maior parte das suas barreiras não veio de fora, nasceu dentro. Mas agora que você sabe disso, o poder está nas suas mãos. A transformação começa quando você abandona o papel de vítima silenciosa e assume a postura de um praticante vigilante. O silêncio, que antes era sofrimento, passa a ser escuta. A dúvida, que antes paralisava, passa a ser questionamento sábio. A procrastinação, que antes era hábito, passa a ser um convite para reorganizar prioridades. O budismo não promete uma vida sem dor, mas oferece ferramentas para que você não seja destruído por ela. E uma dessas ferramentas é o voto interno de não mais se abandonar. Faça esse voto hoje. Não importa quanto tempo você passou repetindo padrões antigos, o tempo que importa é o agora. Respire fundo, feche os olhos por um instante e diga em voz baixa: eu escolho estar comigo, eu escolho cuidar da minha mente como um jardim sagrado. Você já teve a sensação de que está se esforçando, tentando ser melhor, buscando mudar sua vida, mas mesmo assim algo dentro de você parece sabotar cada passo? É como se existisse uma parte sua, silenciosa e escondida, que vive puxando você de volta para o lugar onde tudo dói, onde nada muda, onde as coisas continuam se repetindo. Isso não é loucura, não é fraqueza, não é azar. Isso tem nome: autossabotagem. E o que a maioria das pessoas não sabe é que esse processo, que parece tão pessoal e confuso, tem raízes muito mais profundas do que simplesmente pensar negativo. O budismo, essa filosofia milenar que nos ensina a observar a mente com compaixão e lucidez, nos revela que a autossabotagem é um reflexo direto da falta de consciência sobre o que está operando dentro de nós. Por isso, neste vídeo, você vai descobrir como os ensinamentos budistas podem ajudar você a sair desse ciclo silencioso e doloroso de se sabotar sem perceber. Mas antes, faz uma coisa importante: se inscreve aqui no Caminho da Mente Próspera. Aqui você aprende como alinhar espiritualidade com prática, mente com propósito, paz com prosperidade. E agora, respire fundo, porque o que vem a seguir pode ser a chave que faltava para você parar de se machucar com atitudes que parecem normais, mas que estão drenando sua alma. A autossabotagem é invisível até se tornar padrão. E quando vira padrão, ela passa a ser confundida com personalidade, com jeito de ser, com minha vida é assim mesmo. Mas não é. O budismo ensina que tudo é impermanente, e isso inclui as estruturas internas que fazem você agir contra si mesmo. Mas o que exatamente faz alguém se sabotar? Segundo os textos budistas, nossa mente está constantemente sob influência de 3 venenos principais: a ignorância, o apego e a aversão. Esses 3 fatores formam a base do sofrimento humano. A ignorância não é a falta de informação, mas a falta de consciência. É quando você vive no piloto automático, repetindo padrões sem saber que está repetindo. O apego é o desejo desesperado por controle, aprovação, segurança e certeza. Já a aversão é o medo disfarçado de racionalidade, que faz você evitar tudo aquilo que exige entrega, vulnerabilidade e mudança. Juntos, esses 3 venenos criam um ciclo vicioso em que a mente busca fugir da dor a qualquer custo, mesmo que isso signifique fugir da própria evolução. E é aí que nasce a autossabotagem. Ela não quer destruir você, ela só quer proteger você do desconforto. Mas esse cuidado inconsciente, com o tempo, se transforma em prisão. E ninguém cresce onde não pode se mover. Para o budismo, a mente que não é treinada é como um cavalo selvagem. Ela vai para onde quiser, quando quiser e ainda arrasta você junto.
A autossabotagem é esse cavalo desgovernado. Quando você tenta fazer algo novo, ele puxa você de volta para o velho. Quando você tenta mudar de direção, ele dá meia volta. Quando você pensa em agir com coragem, ele sussurra medos do passado. Mas aqui entra uma das maiores chaves espirituais: o poder da observação consciente. O Buda não ensinou a reprimir, nem a lutar contra os pensamentos. Ele ensinou a observar, porque o que é observado com clareza perde força sobre nós. E isso é libertador. Quando você começa a observar sua mente em silêncio, percebe o quanto se sabota sem perceber. Naquele "não vou tentar porque vai dar errado", naquele "melhor não falar o que sinto", naquele "vou deixar para amanhã", naquele "isso não é para mim". Cada uma dessas frases esconde uma história, uma ferida, uma crença. E é por isso que o processo de cura espiritual começa com um olhar gentil para si. Não é uma luta contra o ego, mas um acolhimento da dor que esse ego escondeu. A sabedoria está em perceber que todo comportamento sabotador foi, um dia, uma tentativa de autoproteção. Mas hoje você pode escolher um caminho diferente. O silêncio no budismo não é ausência de barulho, é presença de consciência. É no silêncio que as vozes da autossabotagem se revelam. Enquanto você estiver ocupado demais, distraído demais, acelerado demais, não vai escutar o que está acontecendo dentro de você. Mas quando para, tudo se revela. E é nesse momento que muitos desistem, porque é desconfortável. Mas é justamente nesse desconforto que a cura começa. Quando você escuta aquele pensamento que diz "você não é capaz" e escolhe não acreditar. Quando ouve aquela voz que diz "ninguém se importa com você" e responde com compaixão. Quando sente aquele medo que paralisa e mesmo assim dá um passo. Isso é o que os mestres chamam de ousar permanecer no agora. E é no agora que você deixa de ser escravo da mente e começa a se tornar o mestre dela. Mas atenção, não espere um milagre instantâneo. A mente foi treinada por anos para se sabotar. Ela vai resistir. Vai tentar convencer você de que é mais seguro ficar onde está. Vai trazer lembranças, argumentos, desculpas. Mas você não está mais lutando com ela. Você está apenas observando. E na observação existe liberdade. Existe uma prática no budismo chamada Vipassana, que significa ver as coisas como realmente são. Ela é baseada na ideia de que o sofrimento nasce da resistência ao que é. Quando você resiste ao medo, ele aumenta. Quando resiste à insegurança, ela domina. Quando resiste à dor, ela se multiplica. A autossabotagem é, muitas vezes, resistência disfarçada. Você resiste ao sucesso porque tem medo de não sustentar ele. Resiste ao amor porque tem medo de se machucar. Resiste à mudança porque tem medo de perder o que já conhece. Mas quando você para de resistir e apenas observa, algo muda. Você entende que o medo não é um inimigo, mas um mensageiro. Que a insegurança não é uma falha, mas um convite à humildade. Que a dúvida não é um problema, mas uma ponte para a sabedoria. O segredo está em não fugir mais de si. E esse é o verdadeiro antídoto contra a autossabotagem: presença amorosa. É isso que transforma. Porque quando você está presente com compaixão, sua mente começa a se reorganizar. O caos vira clareza, o medo vira caminho, a dor vira cura. A mente próspera não é aquela que não sente medo, mas aquela que sabe o que fazer com ele. Ela não é livre de pensamentos negativos, mas não é dominada por eles. No budismo, existe um conceito chamado mente de principiante. É a mente que se abre para cada momento como se fosse novo. Quando você acessa essa qualidade, você para de operar a partir de feridas antigas e começa a agir a partir da sabedoria que está disponível agora. Essa mente não se sabota, porque ela não está preocupada em proteger a antiga identidade. Ela está presente, aberta, disposta. E isso muda tudo. Você começa a perceber que cada decisão que toma pode ser um ato de amor próprio. Que cada escolha é uma declaração do quanto você valoriza sua existência. Que cada palavra que diz para si mesmo está moldando sua realidade. E com o tempo, você começa a escolher diferente. Não porque alguém mandou, mas porque você finalmente entendeu que não está aqui para se esconder, está aqui para florescer.
E agora que você já compreendeu que a autossabotagem não é uma maldição pessoal, mas sim um reflexo profundo de padrões mentais antigos e condicionamentos silenciosos, vamos ainda mais fundo. Porque entender é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando você começa a aplicar os ensinamentos budistas na prática diária. E aqui entra uma das mais poderosas ferramentas da tradição, a autoobservação compassiva. O budismo ensina que não basta perceber os pensamentos, é preciso acolher cada um deles com gentileza, mesmo os mais dolorosos. Isso significa olhar para dentro com curiosidade e não com julgamento. Quando você percebe que está prestes a se sabotar, como por exemplo, desistindo de algo importante, adiando uma decisão essencial ou diminuindo sua própria luz, pare, respire e se pergunte, de onde isso está vindo? Talvez seja o medo de fracassar. Talvez seja a crença de que você não merece. Talvez seja a lembrança de alguém que fez você acreditar que não era suficiente. Seja o que for, olhe com ternura. Não para justificar, mas para compreender. Porque só aquilo que é compreendido pode ser transformado. A meditação é um caminho seguro para sair do ciclo da autossabotagem. Não porque ela muda seus pensamentos de imediato, mas porque ela muda a sua relação com eles. Um praticante budista não tenta eliminar o medo, ele se senta com o medo. Não tenta expulsar a insegurança, ele respira com ela. E nesse espaço de aceitação surge um silêncio poderoso. Um silêncio que não é ausência, mas presença. Você começa a perceber que pode escolher. Escolher não reagir, não repetir, não se esconder. E é nessa escolha que a libertação acontece. A mente, por natureza, vai tentar repetir o que já conhece, mas a alma anseia por crescimento. Quando você se alinha com esse anseio, a vida começa a se expandir. O budismo nos ensina que tudo o que você alimenta cresce. Então, se você alimenta pensamentos de escassez, autocrítica e medo, eles tomam conta. Mas se você começa a nutrir atenção, compaixão e coragem, uma nova versão de você começa a emergir. Uma versão mais leve, mais presente, mais autêntica. E essa autenticidade é a cura. Porque ninguém precisa viver se sabotando. A vida não foi feita para isso. A vida foi feita para você se lembrar de quem é e ocupar seu espaço com verdade. Você já parou para pensar que muitas das vezes em que você se sabota é porque lá no fundo não acredita que merece o que deseja? Isso é mais comum do que parece. E no budismo, essa falta de merecimento está diretamente ligada à ausência de autoaceitação. Você rejeita partes de si mesmo e, por isso, cria armadilhas inconscientes para não receber aquilo que, no fundo, sonha em ter. O Buda ensinou que a libertação começa quando você aceita a totalidade do seu ser, luz e sombra, força e fragilidade. Não se trata de se tornar perfeito, mas de parar de lutar contra quem você é agora. Porque é a partir dessa aceitação radical que você começa a mudar de verdade. Quando você para de se comparar, de se julgar, de se diminuir, um espaço se abre. Um espaço interno onde você pode respirar sem medo, onde pode criar sem pressa, onde pode simplesmente ser. E nesse estado de presença, a autossabotagem perde o sentido, porque não há mais necessidade de se proteger da dor do passado. Você está vivendo o presente com consciência, e isso, por si só, é uma revolução. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para mudar. E essa mudança não precisa ser agressiva nem dramática. Ela pode ser silenciosa, como a brisa que move as folhas, mas é real e transforma tudo. Lembre-se sempre, toda vez que você se sabota, está acreditando em uma mentira. Uma mentira que foi contada muitas vezes, mas que nunca foi sua de verdade. Talvez disseram que você era incapaz, difícil, desorganizado, fraco, instável, e você acreditou, não porque quis, mas porque era o que estava disponível naquele momento. Mas hoje você pode escolher ouvir outra voz, a voz da sua alma, a voz da sabedoria interior, a voz que diz: você pode, você merece, você é capaz. Essa é a voz que os mestres budistas nos ensinam a cultivar, porque ela não vem do ego, ela vem da consciência. E a consciência é o seu maior poder.
Quando você começa a viver a partir dela, você se reconecta com algo que nenhuma autossabotagem pode destruir, sua essência. E a partir da sua essência, tudo floresce. Até a coragem que você pensava não ter. A cada decisão consciente que você toma, você está dizendo para o universo: eu escolho a cura. E essa escolha não precisa ser perfeita, só precisa ser sincera. Porque o caminho da mente próspera não é um caminho sem tropeços, é um caminho com tropeços conscientes, quedas com sabedoria, recomeços com fé. E tudo isso faz parte do processo. Você não precisa chegar em um lugar específico, você só precisa continuar caminhando, respirando, se lembrando. E se em algum momento a dúvida voltar, lembre-se do que você aprendeu hoje. A autossabotagem não é o seu destino. É só um convite disfarçado, pedindo para você voltar para dentro. E ali dentro, no silêncio da sua verdade, você já é livre. Você só precisava se lembrar. Agora, se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe aqui nos comentários o que mais te impactou e se você já viveu situações em que percebeu estar se sabotando. Compartilhar sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma jornada. E claro, se inscreva aqui no Caminho da Mente Próspera para continuar recebendo conteúdos que despertam, curam e fortalecem a sua alma. Que você se lembre todos os dias do seu valor e que nunca mais precise se sabotar para se proteger. Porque você não está aqui para sobreviver, está aqui para florescer. Nos vemos no próximo vídeo. Clique no card agora e continue sua jornada com o vídeo que está te esperando. Paz